Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos mostrar os detalhes internos do Citroën C3 em sua versão Fio 1.0, que é a mais completa com esse conjunto mecânico composto pelo motor Firefly e pelo câmbio manual de 5 marchas. Vamos começar falando sobre ela, sobre a chave. Então vocês veem que ela conta com essa haste fixa, ela não é uma chave do tipo canivete. Nesse verso nós temos o logo da Citroën e aqui no verso oposto nós temos estes dois botões que servem para o destravamento e o travamento das portas. O interessante é que os comandos dos vidros elétricos também estão associados a esses dois botões, como eu vou mostrar agora. E também a gente tem uma fenda aqui para poder encaixar, por exemplo, um chaveiro. Para demonstrar as funcionalidades da chave, vejam que temos aqui estes vidros abertos. Agora eu vou apertar o botão de travamento das portas. Veja que se você apenas apertar o botão de travamento, as janelas continuam abertas. Mas se você apertar e segurar este botão, aí sim nós temos todos os vidros fechados. Agora eu vou apertar aqui o botão de destravamento das portas. Vejam que os piscas se acenderam e as janelas baixam até o final. E com a chave aqui dentro, basta que você encaixe ela no tambor de ignição e gire para dar a partida no carro. O volante do C3 conta com este aro relativamente pequeno. Nós temos aqui um revestimento de plástico espumado. Na verdade é uma textura até bem firme, né? E aqui abaixo nós temos base levemente achatada e também essa área vazada com esse adorno prateado. Logo da Citroën cromado, som da buzina. Nós não temos botões neste raio do volante. E aqui nós temos estes 4 botões. Então aqui você alterna entre as fontes de áudio. Por aqui você aciona os comandos de voz do celular que estiver pareado aqui com a central multimídia. Também contamos com estes botões que ao mesmo tempo servem para você avançar e retroceder entre as faixas e estações. E se você estiver dentro de uma chamada telefônica, você pode usar estes botões para aceitar e recusar chamadas. Além disso, nós temos aqui os botões físicos para poder fazer o ajuste do volume do sistema multimídia. Ao apertar e segurar por alguns segundos o botão menos, ele vai entrar no modo mudo de volume e a partir do momento em que você voltar a apertar algum destes botões, ele restabelece o volume que estava. E além disso, nós podemos regular a coluna de direção em altura. Então temos aqui uma trava para você poder fazer isso. Porém, quando você libera a trava, o volante despenca. E aí o ajuste é feito somente em altura. Aqui na haste de luzes você tem as posições desligado, que na verdade já ativa as luzes de condução diurnas. Aqui nós temos as luzes de posição tradicionais e também os faróis baixos, ou se você deslocar a alavanca nessas duas formas, o farol alto. Ao dar um leve toque sem acionar a alavanca até o clique, as setas piscam 3 vezes. E aqui no lado oposto nós temos os comandos dos limpadores dianteiros e traseiros. Então você pode aqui fazer o esguicho, acionar só enquanto estiver deslocando a alavanca. Também temos o modo de intermitência, aqui o modo contínuo lento, 1, ou então contínuo rápido, 2. E ao girar aqui, você também consegue acionar o limpador e o lavador traseiro. Aqui no lado esquerdo do painel, você pode ajustar os retrovisores externos. Então, por exemplo, você coloca aqui para um lado esquerdo, aí utiliza esse botão para fazer o ajuste. Além disso, você também pode fazer aqui o travamento centralizado das portas, lembrando que a partir de 10 km por hora elas já se fecham automaticamente. E também temos a possibilidade de bloquear os vidros traseiros. Mais abaixo nós temos a alavanca para abertura do capô, que é
amarela igualzinha a dos carros da Fiat, né, que nós nos acostumamos aí. E aqui nós temos os pedais, né, são pedais que também são os utilizados nas versões 1.0 aspiradas do Peugeot 208. E nós temos aqui os tapetes de borracha, inclusive com duas presilhas aqui na peça do motorista. Tanto aqui próximo das saídas de ar laterais, quanto também aqui perto da tela do sistema multimídia, nós temos essas bases que podem ajudar a fixar os suportes de celular. Aqui nós temos as saídas de ar centrais, que assim como as laterais também contam com esses detalhes cromados, então você pode direcionar elas para cima e para baixo, também aqui para os lados. E aqui nós temos os comandos analógicos do ar-condicionado. Então aqui você regula a temperatura, também temos aqui a possibilidade de ajustar a velocidade do vento em 4 níveis. Por aqui você habilita ou desabilita o compressor de ar. Mais abaixo você alterna entre a captação de ar externo ou a recirculação de ar. Aqui nós alteramos o direcionamento de vento, então aqui está saindo ar para o painel, pode ser também para o painel e para os pés, só para os pés com desembaçador dianteiro e também o foco no desembaçador dianteiro. E além disso, nós também podemos ativar por este botão o desembaçador traseiro. Aqui nós contamos com uma entrada USB-A. Ao todo são 3 entradas, mas essa aqui é a única que faz a leitura de dados. Então você consegue, por exemplo, conectar um pendrive ou outro dispositivo de mídia. Aqui temos o botão do pisca-alerta e aqui a tomada de 12 volts com tampa. Essa é uma boa região para colocar um celular. Mais abaixo nós também temos um espaço bem generoso para objetos e também estes 2 porta-copos. Aqui o acabamento é todo em plástico rígido. Aqui nós vemos a alavanca do câmbio manual do C3. Ela vem circundada por este acabamento em prata e também conta com essa coifa em couro preto. E os engates são macios. O pomo da alavanca é diferenciado em relação aos modelos da Fiat e a ré entra direto sem nenhuma arruela, sem nenhum tipo de inibidor. Percebam que existe uma elevação significativa do console nessa região para que a alavanca de câmbio fique mais próxima da mão. E continuando aqui no console entre os bancos dianteiros, nós também temos este espaço para colocar objetos. Aqui a alavanca de freio de mão com o botão do gatilho prateado, assim como a alavanca de câmbio. Aqui nós também temos uma coifa em couro, inclusive com costuras. Acionamento aqui bem fácil. E aqui nós também encontramos os botões dos vidros elétricos traseiros. Então ele não tem botões dos vidros elétricos traseiros nas portas, né? Todos os ocupantes acionam estes mesmos 2 botões. E aqui nós temos também esse porta-objetos que conta com essa espécie de divisória. Então você pode, por exemplo, colocar um celular e ele ficar mais ou menos assim. Inclusive aqui nós temos esse revestimento em carpete que esconde aqui este parafuso. E aqui inclusive a gente também tem essa espécie de passagem para poder colocar um cabo aí. Você deve ter percebido que ao redor dos comandos do ar-condicionado nós temos essas abas. Elas servem justamente para que você possa organizar melhor um cabo de conexão com algum dispositivo, para que ele não fique tão enrolado e para que você possa colocar o celular ou outro aparelho aqui no console. A partir dessa versão Fio nós temos este detalhe em azul que corta o painel de ponta a ponta. Nessa área nós vemos essas tramas de círculos que vão aumentando de tamanho. Mais abaixo nós temos esse porta-objeto, né? Um porta-objeto relativamente pequeno,
ele não cabe, por exemplo, um celular. E mais abaixo nós temos o porta-luvas, assim como no Peugeot 208, a maçaneta é posicionada nessa forma vertical. E nós temos aqui um bom espaço, muito embora aqui não seja iluminado, vejam que realmente é bem fundo. E aqui na tampa nós temos esse nicho, né, que pode ser utilizado para colocar alguns objetos. E aqui nós temos também esses dois clipes, né, para você poder encaixar, por exemplo, aqui documento do carro. Além disso, a gente também tem essas pequenas fendinhas. Aqui a visibilidade traseira e o espelho interno, que conta com essa haste para você poder alternar entre as posições dia e noite. Aqui no forro de teto nós temos esse ponto unificado de iluminação, então aqui você pode acender permanentemente, deixar nessa posição para acender só quando uma das portas for aberta, ou então deixar desligado. E tanto no parasol do motorista quanto também na peça do passageiro, nós temos os espelhos, porém sem tampas. O cinto dianteiro só tem o ajuste em inclinação, tanto aqui nesse ponto, quanto também nas fivelas. Vejam aqui que elas podem se deslocar. Agora vamos falar sobre as portas do C3. Vejam que elas contam com essas guarnições duplas, né? Então aqui a gente também tem borracha, enquanto que aqui a gente tem essa espécie de veludo. As portas são totalmente confeccionadas em plástico rígido. Nessa versão nós temos maçanetas internas prateadas. Temos aqui os puxadores de porta nesse estilo quadrado arredondado, um pouquinho parecido com o C4 Cactus, as fendas para encaixar a mão e, além disso, os botões dos vidros elétricos das portas dianteiras. Aqui nós temos alto-falante e também esse porta-objeto, que inclusive é bem generoso. Vejam que dá para colocar aqui uma garrafa grandona. Além disso, falando ainda no sistema de som, nós temos tweeters na dianteira. São ao todo 4 alto-falantes e 2 tweeters. Nessa versão fio, o C3 conta com o ajuste de altura dos encostos de cabeça dianteiros. E além disso, nós temos essas padronagens de tecido. Ele conta com as cores preto, azul e cinza. No caso do banco do motorista, nós temos essas duas alavancas. Então essa aqui regula a altura do assento. Veja que quando você ajusta, o banco também vai um pouquinho para frente. E além disso, você ajusta aqui a inclinação do encosto. E aliás, quanto aos vidros elétricos, é importante dizer que todos eles têm a função de descer e subir por um toque, além também de dispor da função de anti-esmagamento. Aqui na porta traseira também mantemos aí as guarnições duplas e o padrão de acabamento é basicamente o mesmo das portas da frente, ou seja, sem nada de tecido nas portas, maçanetas internas prateadas, fendas aqui para poder encaixar a mão, saída de som, não tem porta-objeto aqui nas portas de trás, e o grande triunfo do carro é realmente o espaço interno aqui para os ocupantes traseiros. Então vamos entrar. Aliás, antes de entrar, é importante aqui só fazer uma menção a esse fato de que existe, né, uma divisão assim bem nítida entre o tanque de combustível aqui embaixo e logo acima o assento. Aqui temos 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos e também as fixações para cadeirinhas infantis. Eu tenho 1,80 m de altura e olha só, realmente sobra espaço para as pernas. Para a cabeça também, nós temos aqui uma boa amplitude. Para a utilização dos vidros elétricos traseiros, você estica um pouquinho o braço para alcançar aqui os botões do console central. E vejam só, os vidros descem praticamente por completo. Fica só essa base aqui. Aqui os ocupantes traseiros podem utilizar essas duas entradas USB do tipo A exclusivas para carregamento de dispositivos, e aqui a corrente é de 2,5 amperes, então realmente dá uma ajuda bem importante para poder carregar
seu celular ou outros aparelhos eletrônicos. Quem for sentado aqui ao meio do banco traseiro vai ficar um pouquinho mais elevado, né? O assento é um pouco mais alto do que nas pontas. Também temos aqui essa elevação aqui também no encosto para as costas. E além disso, nós também temos um túnel central que é razoavelmente largo, então isso também faz com que as pernas não sejam tão bem acomodadas. Mas aqui nas pontas realmente é um espaço bem surpreendente. O banco traseiro tem a mesma maciez e a mesma padronagem de tecido dos bancos dianteiros. E além disso, você também pode rebater aqui o encosto traseiro. Então você vai apertar as duas maçanetas, né, que ficam nas pontas, e com isso você pode, olha só, deslocar o banco para poder ganhar espaço de porta-malas. Vejam que existe um degrau bem significativo entre o assoalho do porta-malas e o encosto quando dobrado, mas de toda forma é uma possibilidade para poder levar objetos mais longos. E aliás, vejam que aqui atrás nós temos as fixações top tether também para as cadeirinhas infantis. O forro de teto tem essa tonalidade cinza claro que ajuda a refletir mais a luz entre os para-sóis. Nós temos também aqui alguns ressaltos estruturais, né? E alça de teto não tem para nenhum dos ocupantes. Para fazer a abertura da tampa do porta-malas, você aperta este botão aqui na parte externa. Deixa eu mostrar aqui melhor. Veja inclusive que a iluminação da placa fica aqui e ela é em LED. E aí você tem acesso aos 315 litros do compartimento de bagagem, né? Ele conta com este revestimento aqui das caixas de roda, porém aqui você vê que tem a lata, né, ao redor aqui do trinco. Tem até a identificação Citroën aqui, né? E você também conta com o triângulo envolto no carpete. Ele fica fixado aqui ao forro, que quando levantado dá acesso ao step. É um step com uma roda de ferro de 15 polegadas, o pneu de perfil 125/80, e por conta disso o uso dele é recomendado a até no máximo 80 km/h. Aqui no canto esquerdo, olha só, você observar bem, tem esse íconezinho, né, que ele te sugere que você coloque um celular para colocar a lanterna aqui, e com isso você tem, digamos, uma iluminação aqui do porta-malas, já que não tem luz de fábrica. Do outro lado você tem esse gancho que pode levar sacolas de até 3 kg. E aqui na tampa nós temos essa capa plástica para poder cobrir o motor do limpador de para-brisa, porém todo o restante da tampa é na chapa metálica mesmo. As saídas de ar aqui no painel contam com esses dois modos de direcionamento do vento. Então você pode deslocar as saídas laterais para a esquerda e para a direita. Aí para cima você tem, né, um direcionamento de ar também. Para vedar você empurra até embaixo. E aqui nas saídas de ar centrais você pode colocá-las aqui para cima, para baixo, direcionar mais para a esquerda. Para fechar, você desloca até a extremidade do lado direito. Nesse lado aqui é o inverso. Para você vedar essa saída, você coloca ela o mais para a esquerda possível. Bom, gente, agora é hora de falar sobre o quadro de instrumentos do C3 nessa versão FIO 1.0. Vejam que quando você tem alguma das portas abertas, pode ser também a tampa do porta-malas, ele acende essa luz espia. E a partir do momento em que você abre a porta do motorista, ele já acende aqui a tela para te mostrar o odômetro. A partir do momento em que você ativa a ignição, todas as luzes espia se acendem e
agora você consegue ver essas duas iluminações decorativas aqui nos cantos esquerdo e direito. E as informações principais estão concentradas nessa tela central, que exibe caracteres brancos sobre fundo preto. E algumas das informações nós conseguimos alternar por uma haste que fica aqui embutida na própria cúpula do quadro de instrumentos. Eu vou até acender aqui a iluminação do celular, só para que vocês percebam que não tem acrílico, não tem proteção na tela e a haste é essa aqui. Então, agora apagando a iluminação, vemos em destaque o velocímetro digital. Inclusive, aqui na parte superior direita da tela é exibida a posição do câmbio. Então, aqui com o carro parado, a gente consegue ver a ré engatada. E a partir do momento em que você dirige o carro e engata uma marcha, aí vai aparecendo 1, 2, 3 e também vão aparecendo as setas tanto para cima, sugerindo que você passe para a marcha seguinte, quanto também a seta para baixo, que sugere que você faça a redução de marcha. Temos também como informações fixas o nível de combustível aqui no canto esquerdo e também o nível de temperatura do líquido do arrefecimento do motor no canto direito. E aqui ao centro temos a informação do odômetro. Ao apertar a haste, nós temos acesso à distância percorrida A, à distância percorrida B. Temos aqui também onde lemos aqui esse AFE, na verdade é o consumo de combustível médio dado em quilômetros por litro. Em seguida, esse indicador DTE é o de autonomia estimada, 280 km aí com esse tanque. E somente quando as luzes de posição estão acesas ou os faróis baixos estão acesos, você tem acesso a esse, entre aspas, menu de iluminação. Então, aqui ele está no brilho mínimo, né, que é o brilho 1, mas quando você aperta e segura, ele vai avançando para os níveis 2, 3 e 4. E aí, quando você aperta novamente a haste, ele retorna para o odômetro. Nós também temos luzes espias referentes ao não uso do cinto de segurança do motorista, que dispara um alarme sonoro quando o carro está em movimento a partir dos 20 km por hora. Temos também a indicação da porta aberta, que também deflagra um alerta sonoro quando o carro estiver em velocidade também. Lembrando, inclusive, que aqui é um indicador apenas de ou porta aberta ou tampa do porta-malas aberta. Ele sempre vai acender essa mesma luz espia. Caso o capô esteja aberto, ele não vai ser indicado aqui. O C3 também conta com o monitoramento de pressão dos pneus. Então ele acende uma luz espia, no caso de ter algum pneu descalibrado. Aí você, quando receber essa informação, você calibra os pneus de acordo com a pressão recomendada pela fábrica e você faz o reset da pressão dos pneus justamente quando estiver aqui na tela do odômetro. Então, gente, agora é hora de falar sobre essa central multimídia que vem de série no C3 Fio, que conta com essa tela sensível ao toque de 10,25 polegadas. Este aqui é o sistema multimídia chamado pela Citroën de Connect Touchscreen. E o interessante é que nós temos aqui vários comandos, ícones, para suprir a falta de botões físicos aqui em torno da tela. É importante mencionar que você pode utilizar os comandos no volante para poder fazer o controle do sistema multimídia. Então, para começar, vamos falar sobre essa interface inicial. Nós temos este botão que te permite desligar a tela do sistema multimídia. Se você, por exemplo, aumentar o volume, ela já vai novamente acender. Ou então, no caso de você
tocar na tela, a qualquer momento ele já vai aqui reativar o monitor. Por aqui nós temos um comando de volume, né? E você também pode ativar por aqui o mudo. Temos também a fonte do áudio, então se você alternar para rádio AM, rádio FM, ele vai aparecer aqui. Temos também a data, a hora e também alguns dos ícones de atalho. Então aqui nós temos o ícone do menu inicial. E este menu é subdividido em outros 8 submenus. Então nós temos rádio, as funções de telefone, Android Auto, Apple CarPlay, mídia da entrada USB, áudio a partir do Bluetooth, gestão de dispositivos e configurações. Vamos começar falando sobre o rádio. Você também pode acessar o rádio a partir deste ícone aqui no canto direito. Você pode acessar rádio AM, inclusive existem 6 posições de memória, ou então rádio FM, sendo que no caso da FM nós temos 12 posições de memória. Então você pode sintonizar a rádio de sua preferência apertando aqui. FM você pode pular direto para as rádios salvas. E também, olha só, tem este botão AST que vai fazer o armazenamento automático de estações. Ele vai escanear as estações que estejam disponíveis e logo em seguida ele vai salvar. O menu seguinte é o de telefone. Então você tem aqui as configurações da visibilidade do Bluetooth do carro. Você também tem a lista de telefones já pareados, então você pode inclusive, olha só, já ativar o Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, ou apenas o Bluetooth desses aparelhos, e também pode excluir dispositivos. Ele permite salvar até 5 dispositivos, aí a partir daí ele não vai mais ter a possibilidade de parear com novos dispositivos, e aqui ele te permite buscar por outros telefones. Quando você conecta um telefone, tanto a carga da bateria quanto também o nível da rede são exibidos aqui no canto superior, e você pode, através do menu telefone, fazer aqui a conferência das chamadas recentes, dos contatos. Vejam que aqui ele está espelhando a tela, né? E vejam, inclusive, que aqui no canto direito da tela, o ícone de telefone foi substituído pelo ícone de espelhamento de tela através do Android Auto, lembrando, é feito sem fio. Então essa aqui é a interface do Android Auto espelhado na tela do C3. Nós temos aqui a ênfase para o aplicativo de GPS, e aqui também alguns destinos, também o Spotify, e além disso você também consegue utilizar aqui vários aplicativos, né, a partir dessa tela. Inclusive, se você quiser a qualquer momento retornar para o sistema multimídia, é só apertar o ícone Citroën. E o interessante é justamente que uma área muito ampla da tela é aproveitada aqui no espelhamento do conteúdo do seu smartphone. Nós temos também o menu de mídia USB. Vejam que ele gera aqui uma imagem bonitinha de capa, se não tiver disponível. E aí ele te dá aqui a fonte. Nós temos também a opção de ativar o modo Shuffle, ou então fazer a reprodução na ordem que as músicas estiverem no seu dispositivo. Você também pode alternar entre as faixas por aqui. Também temos aqui o modo de repetição uma vez, ou o modo de deixar a reprodução na ordem, na sequência que estava estabelecida. A qualquer momento você pode passar para outra parte do arquivo ao tocar aqui na barra de tempo. Também temos aqui a possibilidade de navegar a partir dos gêneros,
dos artistas, dos álbuns, das músicas em si e também dos compositores. Vejam que a gente tem também como filtrar, digamos aqui, pelas letras, pelas iniciais. Olha aí. Conforme você vai passando de uma música para outra, ele dá um fade em relação ao volume, ou seja, ele não vai cortar direto, ele vai diminuir um pouquinho a música e passar para outra. Neste menu, gerir dispositivo, você confere todos os celulares que foram pareados. Ele aceita até 5 pareamentos e aí você pode ativar tanto o Bluetooth quanto também o espelhamento de tela por Apple CarPlay, Android Auto. E você também pode remover dispositivos. Temos ainda o menu de configurações. Então, aqui dentro das configurações gerais, você consegue escolher o idioma aqui do sistema. Também é possível restaurar as configurações para o padrão de fábrica, verificar a versão do software e também ver o nome da rede do carro e definir uma senha para projeção sem fio. Aqui, inclusive, você também tem a opção de deixar o sistema multimídia neste modo desligado. Então aqui você tem a exibição da data, inclusive com o dia da semana, do relógio. E aí você pode a qualquer momento retornar para a utilização do sistema multimídia. Se você quiser, você pode deixar de exibir a data e hora na tela, do modo que eu acabei de mostrar. E aqui você seleciona o brilho, né? Inclusive aqui não é de arrastar, você vai selecionar o brilho por aqui. Inclusive é importante dizer que é uma configuração que afeta tão somente a tela do sistema multimídia. Agora na parte de configurações do telefone, você pode ativar o Bluetooth do veículo para poder fazer a detecção de outros dispositivos eletrônicos. Você pode buscar por outros telefones, o número máximo de dispositivos foi emparelhado. Também temos aqui as configurações de áudio, então você pode escolher se a reprodução de som vai ser concentrada para os alto-falantes traseiros, se vai haver uma distribuição de forma mais centralizada ou se vai ser deslocada para a frente. Inclusive você pode aqui selecionar também se vai ser mais para a esquerda, mais para a direita, ou se vai ficar centralizado. Lembrando que esse sistema de som dispõe de 4 alto-falantes, um em cada porta, mais 2 tweeters. Aqui temos também o equalizador, então você pode definir os graves, médios e agudos nessa escala de -9 a +9. E, inclusive, você pode também escolher entre estes modos de equalização. Tem o flat, o pop, jazz, rock, voice, clássica e também este modo pessoal, onde você define seus ajustes. A partir do momento em que você muda qualquer coisa aqui em um desses pré-ajustes, aí ele já se torna o modo pessoal. Agora vamos dar uma olhada aqui na configuração de volume. Então aqui, olha só, é esse mesmo volume aqui de mídia. Também temos como ajustar o volume de telefone, de toque e também de notificação. E aqui temos a função do aumento do volume que está associado à velocidade. Ele é um sistema de compensação automático e ele tem apenas um nível. Não é como, por exemplo, em alguns outros sistemas que você tem vários níveis de ajuste do volume conforme a velocidade. Agora vamos dar uma olhada nas configurações de relógio. Então você pode sincronizar essas informações de data e hora com o GPS que esteja conectado ao carro. Temos também a possibilidade de definir o formato de data, definir a data em si, também o formato de hora, definir
o horário. E também aqui, né, era a questão do fuso horário, porém essa função está indisponível aqui. E você também pode verificar os alertas que tenham sido emitidos pelo veículo. E ao clicar aqui no menu de telefone, você tem à disposição os contatos, o histórico de chamadas, então aqui todas as chamadas, só as chamadas perdidas, as chamadas recebidas, as chamadas realizadas. Tem um teclado também para você poder fazer ligações. Um detalhe curioso é que quando você desliga a ignição, ele exibe essa mensagem perguntando se você quer continuar usando o sistema. A mensagem fica exibida por 10 segundos. Um aspecto interessante aqui na mídia USB é que, além das músicas, você também pode assistir vídeos. Então, se o carro estiver parado, você consegue, olha só, a partir do momento em que você toca, que você consegue passar para outra parte do vídeo. E olha que legal, esse exemplar filmado é exatamente o mesmo que está sendo avaliado. Olha a placa, é o mesmo carro. Você pode deixar só a mídia sendo reproduzida sem nenhum botão. E também você pode, ao apertar para avançar ou para retroceder, aí ele vai te encaminhar também para outro ponto do vídeo. Aqui no canto direito nós temos estes 4 ícones de atalho. Então aqui você acessa o rádio, aqui você retorna para o menu inicial. Aqui você tem o acesso ao menu de telefone quando o Android Auto ou Apple CarPlay está pareado. Aí esse ícone é substituído pelo espelhamento de tela sem fio. E aqui, olha só, nós temos um ícone diretamente para encaminhar para navegação por GPS. Aí ele vai puxar através também do Android Auto ou do Apple CarPlay. Então, gente, só mostrando o tempo aproximado que leva desde a ignição até a inicialização do sistema multimídia, nós temos aqui um tempo de aproximadamente 10 segundos entre a partida até você conseguir operar o sistema. E a gente observou que para leitura da mídia no dispositivo USB leva mais ou menos uns 18 segundos. Aqui na parte de exibição, você pode escolher qual vai ser o modo de exibição da tela quando ela estiver desligada. Então aqui você pode escolher entre a exibição de data e hora quando você aperta e segura. Então aqui a exibição está desativada. Então vejam que só tem aqui mesmo esse botãozinho para você reiniciar o sistema multimídia. Vejam que quando toca aqui na parte central, lateral, ele não faz nada, ele só vai ativar quando você tocar aqui. E aí, se essa função da exibição da data e hora estiver ativa, aí quando você desligar o sistema multimídia, ele vai mostrar tanto a data quanto a hora. Uma coisa interessante é que se você deixar nesse modo do sistema multimídia desligado, desligar o carro e religar ele, aí o sistema vai continuar a exibir de onde você deixou. E aí, a partir do momento em que você toca na tela, aí o sistema vai ser reinicializado. Quando você ativa a sincronização de data e hora com o GPS que esteja conectado ao carro através do espelhamento de tela do celular, você pode também ativar qual vai ser o fuso horário e você tem essas opções. Aqui no menu exibição, você pode definir qual vai ser o brilho da tela do sistema multimídia. Aqui nós não temos uma barra arrastável, então você precisa apertar aqui
Veja que se você apertar continuamente, ele também vai atender ao seu comando. E aqui tem uma particularidade que é a seguinte: existem 2 níveis de brilho de acordo com o posicionamento dos faróis. Se você deixar os faróis aqui nesse posicionamento em que só as luzes diurnas vão acender, aí vejam que tem um tipo de brilho, né? Vamos, por exemplo, colocar até o mais claro. E quando você coloca o seletor de faróis em qualquer outra posição, aí ele assume essa segunda escala. Então você pode programar o brilho de forma diferenciada aí de acordo com a posição do seletor de faróis.